Meu agradecimento à direção desta casa, que me honra com o convite, que é uma oportunidade, como sempre falamos, de juntos aprendermos um pouco mais de Evangelho, da visão grandiosa desse Evangelho, através da ótica da doutrina espírita. O capítulo 7 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo é de um conteúdo que nem sempre sabemos avaliar, dada a sua grandeza, a sua abrangência, no que tange a proposta maior, que é de trazermos esses ensinamentos para a vida prática. O capítulo 7, nessa ordenação feita por Kardec, leva um título bastante interessante. Vem lá do Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. O registro é do evangelista Mateus, no capítulo 5, que descreve que Jesus, num monte, numa elevação, vendo a multidão, assentou-se, ou seja, tomou aquela posição própria de quem iria ministrar ensinamentos e começou a falar. Aí, a composição do mais completo código de ética, código comportamental que o homem, até hoje, teve a oportunidade de conhecer. Costumamos configurar o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte em oito apreciações que Jesus nos fez, todas elas começando com a expressão bem-aventurados. Seria interessante falarmos inicialmente que essa expressão bem-aventurado, ditosos, felizes, de acordo com as traduções, bem-aventurados, à época de Jesus, o povo que o ouvia, e mesmo ali, quem retratou, no caso o evangelista Mateus, eles não tinham uma visão mais abrangente desta expressão. Então, o entendimento que o povo recebia desses ensinamentos e, especificamente, sobre a expressão bem-aventurados, eles entendiam numa visão bastante estreita, própria à capacidade de compreensão daquele povo de 2000 anos passados. Significava uma situação na espiritualidade e numa associação, num primeiro momento, a outras colocações, não somente de Jesus, mas daqueles que o antecederam, os profetas, do reino de Abraão. Por exemplo, na parábola do mal rico e Lázaro, o mendigo, Jesus, na história que ele montou, refere-se à situação pós-morte
do corpo físico, no plano espiritual, de Lázaro, que se encontrava sobre a égide ou sobre a proteção no seio de Abraão. É assim que eles entendiam quando Jesus começa a proferir o Sermão do Monte. Bem-aventurados. E a primeira bem-aventurança, conforme o registro de Mateus, capítulo 5, versículo 3, ele fala que bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles, ou seja, o reino dos céus está destinados a esses pobres de espírito. Assim como a questão da bem-aventurança, que tinha uma conceituação um pouco apequenada, estreita, daquele povo, e com a ótica da doutrina espírita toma uma dimensão bem maior, que era a proposta do Cristo, ou seja, bem-aventurados, ou seja, aqueles que galgaram os degraus da evolução, porque o Espiritismo não fala em salvação, fala em evolução gradativa através das múltiplas experiências carnais. Bem-aventurados são esses pobres de espírito que não precisarão mais reencarnar. Teriam alcançado já a plenitude do espírito, que é a felicidade plena, sem as vicissitudes, sem as dificuldades que os mergulhos carnais, não apenas aqui na Terra, mas nos inúmeros planetas que recebem espíritos nesta condição para o mergulho carnal, com o corpo físico, não mais precisarem dessa experiência, tendo em vista estarem na condição de espíritos puros. A visão da doutrina espírita é esta: bem-aventurados, ou seja, felizes plenamente, sem essas situações que nós comumente nos defrontamos a todo instante, com sustos, com doenças, com picadinhas de mosquito, que muitas vezes é o suficiente para desestruturar toda a alegria de um lar, sem essas dificuldades próprias de um planeta inferiorizado como é a Terra. Mas, como falamos, através das múltiplas experiências, o espírito chegar a essa condição de bem-aventurados, felizes plenamente. Mas, ali nessa curta frase de Jesus, já encontramos uma situação que tem causado um certo embaraço, ou até um certo constrangimento por parte da cristandade e, igualmente, para o gáudio dos materialistas, para os detratores da vida espiritual, com essa expressão pobres de espírito. Eu me lembro, eu era um adolescente, e tempos de escola, de ginásio, né? Eu sou da época do ginásio. E era comum usarmos a expressão pobres de espírito para designarmos alguma coisa que era depreciativo, um tipo de xingamento, um tipo de até agressão, né? E fulano é um pobre de espírito. E assim tem sido, desde tempos recuados, esta expressão não sendo bem apreciada, bem entendida. Tanto que nós encontramos nas diversas traduções da Bíblia, encontramos uma tentativa dos tradutores, um esforço para tentar sair desse labirinto criado por uma palavra, uma preposição, uma expressão, uma partícula, pobres de espírito, outros transcrevem como pobres em espírito. O nosso querido Divaldo Pereira Franco, o maior tribuno do mundo, costuma se expressar pobres pelo espírito. Mas convenhamos, apesar das
respeitáveis tentativas, continua ainda um pouco obscuro o entendimento dessas palavras de Jesus, que por força dos originais e das traduções, onde os tradutores têm que se manter fiéis a elas, chegaram até os nossos dias desta maneira. Vamos recorrer então a Kardec, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Logo nas primeiras linhas, Kardec nos esclarece, e de um modo muito simples e para nossa tranquilidade. Fala-nos que, por pobres de espírito, em espírito ou pelo espírito, não importa aí a colocação, mas essa pobreza envolvendo o espírito, Jesus quis dizer com isso que ele estava se referindo aos humildes. Simples assim. Então, vejamos como fica a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados, ou seja, felizes, ditosos, os humildes, porque o reino dos céus, ou seja, a felicidade plena, está destinada a esses, os humildes. Com Kardec também aprendemos que a humildade é exatamente o oposto do orgulho. Em outras palavras, um entendimento fácil: o reino dos céus não está preparado para espíritos que são orgulhosos ou que têm laivos, resquícios de orgulho, mas aqueles que praticam e vivem constantemente na prática da humildade. E aprendemos também com a doutrina espírita que a filha predileta da humildade é a simplicidade. Então nós vemos esses expoentes, não somente do Espiritismo, mas das grandes religiões, ou desses com grandes propostas para o bem-estar da humanidade, são naturalmente pessoas simples. O problema é que nós confundimos simplicidade com coisa feita às pressas, com coisa próprias de quem não tem preparo intelectual, e, pasmem, eu já vi dentro de uma casa espírita pessoas confundindo simplicidade com falta de asseio. Infelizmente. Na realidade, simplicidade, a filha predileta da humildade, é toda uma proposta de simplificar as coisas e traduzir as coisas para o entendimento de qualquer pessoa. Francisco Cândido Xavier foi, na sua última encarnação, que se encerrou em 2002, um homem extremamente simples. Divaldo Pereira Franco, o maior tribuno que nós temos, que tem algumas milhares de conferências pelo mundo todo, em todos os continentes, algumas proferidas na ONU, é um homem simples, evidentemente, que para o público que ele se dirige, para as localidades que ele se dirige, ele tem que usar daqueles recursos da sua incomparável oratória. Contudo, no seu dia a dia, a sua estrutura espiritual, moral e espiritual é de um homem simples. Eu abro aqui um parênteses para dizer que um dia eu vi o relato do quarto de Divaldo Pereira Franco. Gente, é de uma simplicidade impressionante. Uma cama de solteiro, né? Uma mesa onde comportava, isso na época já faz um pouco de tempo, uma CDzeira, os mais antigos aí devem se lembrar, né? Hoje um pendrive comporta
centenas de música. Mas houve a época do CD, que já foi um avanço, né? A mídia, e um aparelho que comportava vários CDs, né? Então dá para tocar algumas horas para que ele de madrugada psicografasse. E basicamente isto, mapeia. Esse era o quarto do maior tribuno do mundo. Então a simplicidade, essa filha predileta da humildade, em total oposição a um dos cânceres, a um dos tumores que minam a saúde da humanidade, o orgulho, que não hesita em se abraçar ao orgulho e produzir em todo esse estado de coisas que basta ligarmos as nossas televisões ou folhearmos os jornais para vermos ali os produtos ou os subprodutos engendrados, fabricados pelo orgulho e pelo egoísmo. Muito bem, Jesus afirmou então, ali no início das bem-aventuranças, que o reino dos céus está destinado aos humildes, não é lugar para os orgulhosos. Mas como todos nós temos uma só destinação, os orgulhosos também alcançarão o reino dos céus. Tão logo se dispam, né, alijem de si esses reflexos, por menores ou mais disfarçados que sejam, do orgulho. Muito bem. Esta então a mensagem de Jesus, e depois segue-se o Sermão da Montanha. Kardec aborda em alguns outros capítulos alguma das bem-aventuranças, e este código comportamental que Jesus nos entregou levou, por exemplo, ao pacifista Gandhi, brutalmente assassinado em 1948, certa feita, afirmar que se tudo de sagrado que existe no planeta, tudo, se perdesse e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. E em outra oportunidade, o indiano, pacifista, Gandhi, afirmou: li o Sermão da Montanha uma vez e amei Jesus. Queridos irmãos, esta proposta de Jesus de vivenciarmos intensamente a humildade e todos aqueles belíssimos filhos que ela enseja para nós, em destaque aí para a simplicidade, é a proposta grandiosa para sermos realmente um dia, após termos passado por todas as experiências, sanado todas as nossas imperfeições, nossas asperezas, a essa condição de bem-aventurados. O planeta passou por uma fase muito difícil, que foi a fase da Idade Média. 1000 anos, onde as tentativas de se obstar o progresso funcionaram de maneira espetacular. Pedras foram jogadas na trilha onde passava a carruagem do progresso, dificultando este trânsito. A Idade Média teve um fim simbólico, e este fim simbólico não se encerrou 1000 anos de escuridão no planeta com um decreto ou com uma ordem para o planeta. E a data simbólica do encerramento da Idade Média foi o descobrimento do novo continente, o continente nosso, o continente americano. Foi um impacto muito grande, a descoberta de terras novas. Então, muitas coisas que estavam sendo brecadas, seguradas pela ciência, por homem, começaram, após este evento grandioso, a terem uma chance de ser mostrada para a humanidade, apesar dos obstáculos desses atiradores de pedra para dificultar o trânsito da carruagem do progresso. Então nós podemos perceber que ali no século XVII, século XVIII
e século XIX, mais precisamente no século XVIII e no século XIX, verificou-se no planeta, principalmente, de um modo especial no solo europeu, uma espécie de chuva cadente, mas não uma estrela cadente, como nós vemos, riscando os nossos céus e embelezando as nossas noites, mas muitas estrelas cadentes. Estamos nos referindo não ao fenômeno de objetos que adentram a atmosfera terrestre e se incendeiam, isso numa distância incomensurável, mas estamos nos referindo a espíritos que tinham condições agora, com os tempos novos, com a descoberta de um novo continente, fechando praticamente o planeta em termos do que é água, o que é terra, o aparecimento dessas luminosidades para se alavancar o progresso e afastando esses detratores, esses que tentaram e conseguiram muita coisa em atrapalhar o progresso da humanidade, principalmente no século XVIII e no século XIX. Nós citaríamos aqui rapidamente a participação esplêndida de Copérnico, que apesar de ele ser de uma época mais recuada, mas a sua proposta com o heliocentrismo vingou e se juntou a outros conhecimentos, um pouco mais à frente nesta época, e com esses outros conhecimentos passaram a compor uma atmosfera diferente no nosso planeta, ensejadora, atmosfera desta ensejadora do progresso. Vemos também aqui rapidamente a participação esplêndida, entre tantos, falamos há pouco, acho que todos entenderam a comparação, de uma chuva de estrelas cadentes, né? Entre tantas, principalmente no solo europeu, de Rousseau, este suíço grandioso, escritor, pensador, filósofo, com as noções básicas para a humanidade, as noções do direito, o direito moderno que nós temos hoje no mundo, dos países civilizados, encontramos lá nas suas raízes a participação de Rousseau. E o mesmo Rousseau na área da educação. Vemos um pouquinho mais à frente, já que falamos em educação, com esse que é tido como o pai da pedagogia, Pestalozzi, que foi professor de Kardec. Para que vocês tenham uma ideia, para que tenhamos todos uma ideia, o livro de cabeceira de Pestalozzi, outro suíço que não estava muito distante de Rousseau, não, mas não há registro que os dois tenham se encontrado, apesar de ambos serem suíços. O livro de cabeceira de Pestalozzi era Emílio ou da Educação, livro de Rousseau. Vemos, por exemplo, nos procedimentos médico-hospitalares, a participação luminosa, luminífera de Pasteur, esse francês, que estabeleceu um marco com a sua passagem ali no século XIX, nesses procedimentos, condutas médico-hospitalares, antes dele e depois dele. E outros nomes grandiosos que, se juntando, Newton com as matemáticas, físico inglês, século XVIII, entre tantos, se juntaram numa proposta da espiritualidade, essa que Jesus nos falou, para que possamos atingir a situação de bem-aventurados, entre tantos, como se preparando todo um caminho numa condução grandiosa com Kardec para nos explicar, à luz da razão, quem somos, o que estamos fazendo aqui, como devemos nos proceder, como deve ser o nosso procedimento aqui, enquanto nisto, na roupagem carnal, para que atinjamos, paulatinamente, a situação de bem-aventurados um dia. Abrimos um parênteses rapidinho, apenas para dizer que Kardec, na elaboração do Livro dos Espíritos, são 1018 questões, houve um momento que Kardec possivelmente inspirado por Pestalozzi, pois Pestalozzi se juntou à equipe espiritual com uma missão de assessorar Kardec
Nas perguntas, são 1018 questões, algumas se desdobram e fazem com que esse universo de questões sejam bem mais dilatado. Possivelmente inspirado por Pestalozzi, Kardec pergunta: se o número de encarnações, nossa, é o mesmo da Lívia, do Acácio, da Inês, da Neide, seria isto. Essa foi a proposta, a preocupação de Kardec. Queria saber para registrar esse ensinamento. Resposta dos espíritos: não. Por que não? Porque uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, uns estão mais adiantados, uns se voltam com mais interesse para a proposta da vida verdadeira, que é a vida espiritual. Contudo, encerra ali a resposta curta, o grande ensinamento, depois do não, que não é o mesmo número de encarnações. É que são muitas encarnações para todos nós que estamos aqui na Terra. São muitas, diferentes o número, mas são muitas, porque o progresso pode-se dizer que é infinito. Questão 169 do Livro dos Espíritos. Chegando em casa, pegou o Livro dos Espíritos, questão 169, é isto que nós declinamos aqui. Então, com essa proposta de Jesus e com esse código comportamental das bem-aventuranças, a doutrina espírita, à luz da razão, sensatamente, equilibradamente, nos ensina o que estamos fazendo aqui, por que acontece isso e não acontece com o outro, por que aquele é assim e aqui não é, por que essas diferenças, como que devemos nos comportar para que os ajustes sejam feitos e possamos retornar desta experiência carnal melhor do que quando aqui chegamos e assim, crescendo, evoluindo, chegarmos à perfeição. Muito bem. Este capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fecha, depois de passar por um subitem esplêndido, que o espírita, quem se diz espírita, não pode descuidar, de vez em quando está consultando. Está lá no capítulo 7, orgulho e o egoísmo, né? O centro ali do capítulo 7, orgulho e humildade. Kardec fecha esse capítulo com um título bastante interessante, que é a missão do homem inteligente na face da Terra. Ora, Kardec, quando colocou uma mensagem de um espírito, é uma mensagem psicografada, e coloca ali no capítulo 7, fechando este capítulo, estava naturalmente vivendo, presenciando ele, esta chuva de espíritos luminíferos sobre a face da Terra, preparando ali no século XIX a entrada do século XX, que tinha duas coisas que tinham que acontecer ainda, muito sérias, que foram os dois conflitos mundiais, e a partir da segunda metade do século passado, quando o homem saiu da bolinha que vista do alto é azul, minúscula, que abriga hoje 7,5 bilhões de habitantes, saiu daqui e colocou os pés na Lua. A partir daí, os mais velhos, quem está com 50, 60 anos, por aí, pôde perceber o que é que aconteceu com o nosso planeta, as mudanças, em termos de tecnologia, de conhecimento, a dilatação esplêndida da expectativa de vida, que antes a expectativa de vida era curtíssima. As melhorias, apesar das aparências, mas tudo se melhorando, tudo se facilitando, para que adentrássemos no século que estamos agora, em plena transição para um mundo realmente melhor. Um passo enorme do planeta para que nós cheguemos também à condição de bem-aventurados. Kardec estava nesse clima grandioso, bonito, esplêndido. Agora, não seria a proposta de Kardec muito mais abrangente? Eu me debrucei sobre esse tema, li, reli, ouvi pessoas. Seguramente Kardec não se limitou a esses nomes que eu citei, alguns aqui apenas. Das matemáticas, da astronomia, da biologia,
do direito, da educação? Seguramente não. É uma proposta muito maior ao reviver o cristianismo na sua essência, Kardec, para nos falar que todos nós temos missões, por mais simples que sejam, por menor que seja os talentos que recebemos. E todos nós, independentemente da nossa cultura, da nossa posição social, de que país que nascemos, se é um país de primeiro mundo, se não é, não importa se o nosso corpo é perfeito ou não, todos nós temos uma missão ou missões a realizar. E, à luz da doutrina espírita, desempenharmos essas missões com inteligência, com vistas à nossa felicidade, ao nosso progresso. Esta é a proposta da doutrina espírita. Daí realmente nós retornaremos à pátria espiritual, amanhã todos nós vamos retornar, melhores do que quando aqui chegamos. E lá no final, incontáveis degraus, está aquele reino dos céus a que Jesus se referiu, onde os que lá estão são pessoas bem-aventuradas. Então, esta é a proposta. Com Kardec, a refletir fielmente os ensinos de Jesus, para que saibamos nos conduzir aqui em nossas atribuições, por mais aparentemente insignificantes que seja, mas com inteligência. E como costumamos dizer, seguramente começando do nosso comportamento dentro das nossas casas, onde somos colocados com aqueles, onde num preparo estupendo do plano espiritual, antes de nós reencarnarmos, compormos uma família para os devidos ajustes, para que, como falamos há pouco, possamos retornar amanhã à pátria espiritual melhores do que quando aqui chegamos. E qual é a composição de grandes famílias, de grandes lares que nós conhecemos? Infelizmente, onde as pessoas se comportam não de maneira inteligente, de uma maneira que nos distancia de uma proposta maior de vida, não nos identifica com as bem-aventuranças que Jesus nos legou. Uma vez, um menino foi perguntado, eu achei interessante essa motivação, na rua, por um senhor, falou: menino, onde é que você mora? Ele olhou e disse: eu moro no inferno. Falou: menino, no inferno? Sim, eu moro no inferno. Como assim? Você é tão criança e se expressando desta maneira? Você é um menino. Sim, mas eu moro no inferno. Quer ver só? Aqui é a minha casa. O senhor fique aqui e observe. Ou melhor, ouça. E o menino entrou. Assim que o menino fechou a porta, começaram os gritos dentro de casa. No caso, a mãe, mas podia ser o pai, podia ser o avô, não importa. Ali no relato, fala que era a mãe. E começaram os impropérios, a deselegância de uma mãe com uma criança. Moleque, seu infeliz, fica o dia inteiro para ir na padaria. Moleque sem vergonha, não sei o que, você não tem respeito, blá, 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 blá. Vai fazer isso, quem está sujo? Enfim, gritos de todo tipo. Passou um instante, o menino abriu a porta, saiu lá fora, olhou, falou: eu não falei para o senhor que morava no inferno? E voltou para dentro de casa. Alguma novidade em casas que nós conhecemos assim? Eu conheço várias. Um verdadeiro inferno dentro de casa. Não é uma conduta inteligente, principalmente dos pais que têm uma missão grandiosa na educação dos filhos. Agir aos gritos. Creio que foi Gandhi, mas não tenho certeza, que certa vez afirmou: quando as pessoas dentro de casa gritam umas com as outras, é porque os corações estão distantes. Porque quando os corações estão próximos, as pessoas não gritam, porque não há necessidade de gritar.
Poderíamos nos estender um pouquinho mais sobre outros comportamentos, mas o tempo que nos foi dado está chegado. A proposta da doutrina espírita é de desempenharmos as nossas funções inteligentemente e agir com inteligência, tendo em vista a nossa inferioridade. Nós somos inferiores, requer renúncia, engolir seco, muitas vezes, ficarmos contando até 10, relevarmos certas coisas, deixar para depois algumas coisas, mas nunca agirmos de maneira desinteligente. Esses grandes nomes, alguns que nós citamos, sem falar da conduta do próprio Mestre, foram pessoas que souberam agir com inteligência no desempenho de suas missões. Esta é a proposta da doutrina espírita, que reformemos os nossos conceitos com inteligência, pensando no próximo, sendo severos conosco mesmos e complacentes, compreensivos ante as fragilidades do nosso próximo. Certa vez, Francisco Cândido Xavier afirmou, ele estava encarnado ainda, que uma coisa ele tinha aprendido naquela encarnação. Gente, Francisco Cândido Xavier, ele disse que uma coisa ele havia aprendido, e esta coisa, essa conquista, consistia em não incomodar quem quer que fosse. E como já disse aqui nesta casa, vou repetir, em se tratando de Francisco Cândido Xavier, entendemos que esse quem quer que fosse, que seja, entende-se não somente pessoas, mas plantas e animais. Assim era o nosso Chico, com simplicidade, com humildade e não incomodando ninguém. É hora de nós aprendermos isto, a começar de dentro de casa. Um profundo respeito por marido, esposa, filhos, avós, pessoas que se juntam à família, para que nossas condutas sejam bem delineadas como condutas inteligentes. Porque nós, Livro dos Espíritos, Kardec, somos os seres inteligentes do universo. Se somos os seres inteligentes do universo, temos que agir com inteligência para o nosso próprio bem. E quando é que nós temos que começar isto? Será que tem um prazo? Tem um momento? É depois que termina o curso? Será que é depois que fez o curso de mediunidade? Será que é depois que começou a fazer o evangelho em casa? Depois que se aposentou? Depois que os filhos cresceram? Não. É enquanto estamos aqui. Enquanto é uma conjunção, ela liga. Enquanto estamos aqui. Não vamos perder mais tempo. Depois que eu sarar, eu vou. A partir do ano que... Não. Jesus não citou. Evangelista nenhum registrou que Jesus falou de momentos. É o tempo todo. Então, enquanto estamos aqui, vamos passar a agir com inteligência. O Espiritismo oferece um roteiro esplêndido para qualquer pessoa. Na abertura dos trabalhos aqui, aquela mulher ali falou aqui da programação dessa casa. Falou de evangelho, de curso, de cine missionário, de palestras, de passos, de tratamentos. Tudo isso para que a gente haja com inteligência. Enquanto estamos aqui. Porque chegará um momento que nós não vamos estar mais aqui nisto. Nós vamos entregar, isso aqui tem prazo de validade. Daí, falou, nossa, não agi com inteligência enquanto estava lá. Então, esta é a proposta, encerrando, vivermos com inteligência na face da terra, a começar de dentro de casa. Queridos amigos do Grupo Esperança, fiquemos com
João de Deus e Francisco Cândido Xavier, para dizer: enquanto há céu azul para os teus olhos, deixa que a luz de Deus te ajude e guarde, mas reflete-lhe esses ensinos para a vida, antes que seja tarde. Enquanto o pensamento claro e belo em teu cérebro puro vibra e arde, cultiva a ideia nobre e redentora, antes que seja tarde. Enquanto move tuas mãos robustas, estende o bem e serve sem alarde, e ajuda a todos generosamente, antes que seja tarde. Enquanto a boca lúcida te exprime, foge a treva maligna e covarde, e esquece o verbo deturpado e louco, antes que seja tarde. Apesar da dor, do pranto, do sofrimento, das decepções, não permitas que a tua fé sublime te abastarde. Abraça a luta e segue para frente, antes que seja tarde. Não te esqueças que o túmulo te espera, sem que a pompa terrena te resguarde, e busque em Cristo o das bem-aventuranças, a vida soberana, antes que seja tarde. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado.